As pirâmides do Egito estão entre as construções mais conhecidas em todo o mundo. Entre outras coisas, pela incrível capacidade de engenharia de um povo com uma tecnologia muito menos desenvolvida do que a que temos hoje. A Grande Pirâmide de Gizé foi a construção humana mais alta por mais de 4.000 anos. Considere que, em média, cada bloco de pedra tenha 2 toneladas, altura desprezível comparada da pirâmide, e que a altura da pirâmide seja de 140 metros. Considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a energia potencial de um bloco no topo da pirâmide em relação à sua base é D, bem simples. Agora são 10 e 7, 10 e 10, tá pronto. Esse exercicinho, galera, só quer que a gente descubra qual a energia potencial do último bloco lá da pirâmide, que tem 2 toneladas. Então ele só quer energia potencial. Energia potencial gravitacional, certo? É igual a mgh. Como a base está no nível de altura referencial que a gente considera 0, eu nem preciso fazer a variação. Sei que energia potencial gravitacional é 2 toneladas, ou seja, 2 vezes 10 a terceira, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 140 metros. Isso aqui vai dar 10 vezes 140, 1.400, 1.400 vezes 2, 2.800, vezes 10 a terceira, joules, ou então, como isso aqui a gente pode representar por K, né, 10 a terceira, 2.800 K joules. A resposta correta aqui é a letra E. Show? Bom, continuando nosso conteúdo, agora a gente vai começar a ver um pouquinho sobre energia mecânica e sistemas conservativos. Basicamente são sistemas ideais, e aí a gente tem que a soma das energias cinética, ou seja, a energia em movimento, e da energia potencial, é igual à minha energia mecânica. Professor, em algum caso vai ter energia cinética, potencial gravitacional e potencial elástica? Tem casos que sim, mas normalmente a gente utiliza muito mais energia mecânica, sendo como a cinética e a potencial gravitacional. Então, basicamente, um sistema conservativo vai funcionar da seguinte forma. Imagina que eu tenho uma energia mecânica de, sei lá, 1.000 joules, tá? Só um exemplo hipotético. Se a minha energia cinética, por exemplo, for 600... Não, minha energia potencial for 600 joules e minha energia cinética for 300 joules, quando, por exemplo, nesse meu caso aqui hipotético, a energia mecânica desse objeto é 1.000 joules e ele está numa altura de 10 metros, por exemplo. Quando eu começo a variar essa altura, ou seja, quando eu começo a diminuir essa minha altura, obviamente, como a gente sabe, a energia potencial gravitacional vai começar a diminuir também. Só que é um sistema conservativo, então a energia mecânica precisa manter, ou melhor, se manter em 1.000 joules. Então, à medida que a energia potencial gravitacional decresce, a energia potencial cinética cresce. E assim vice-versa. Esse vai ser nosso sistema de conservação. As forças conservativas são aquelas cujo o trabalho não depende da trajetória. Como eu já falei aqui para vocês, a energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, força elétrica e etc. Tá? Tudo sempre relacionando isso com força. Vamos ver um exemplo aqui de conservação na energia mecânica mesmo, tá? Vou fazer um desenho aqui hipotético só para a gente tentar entender melhor. Eu vou ter a energia mecânica no ponto A e a energia mecânica no ponto B. A energia mecânica no ponto A, exemplificando aqui a situação, é o quê? É, como a gente viu, a soma da energia cinética no ponto A mais a energia potencial no ponto A, que vai ser igual a energia cinética no ponto B, certo? Mais a energia potencial no ponto B. E aí, a gente pode reescrever isso aqui, né, pela fórmula que a gente tem. Então, na energia cinética, mv ao quadrado dividido por 2, mais mgh, HA, mv, não é mais aqui, igual a mv.
que é VA, que é VB, quadrado dividido por 2, mais mg HB. Então, ó, vamos pensar aqui nesse caso. O que está acontecendo aqui? Bom, aqui esse meu corpo vai ter, nesse ponto A aqui, né, que eu estou considerando o ponto A, o ponto B, o corpo é o mesmo, né, mas são dois pontos diferentes. Ponto A, ponto B. Nesse ponto aqui, a gente tem uma altura maior do que nesse ponto aqui. Então, necessariamente, a energia potencial desse cara aqui, por conta da altura ser maior, vai ser maior nesse ponto aqui do que nesse ponto aqui. Então, eu posso considerar que a energia potencial do meu ponto A, certo? É maior do que do meu ponto B. Correto? Sim. Como a gente está trabalhando com um sistema conservativo, a energia mecânica tem que se manter a mesma. Se o objeto foi percorreu esse caminho, independente da trajetória, chegou até aqui, certo? Nesse ponto aqui, a altura é menor, certo? Mas eu estou falando para vocês que a energia mecânica tem que se manter porque o sistema é conservativo. Então, o que vai acontecer? Se eu diminuir minha energia cinética do meu corpo, certo? A energia potencial do meu corpo, porque a altura diminuiu esse carinha aqui, o que vai acontecer consequentemente com esse carinha aqui? Se esse diminuiu para mim conservar... Hã? Aumenta, exatamente. Certo? E para aumentar, qual que é a relação entre esses dois pontos? O que é diferente nesses dois pontos? Com relação à potencial é a altura. E com relação à cinética? A velocidade. Nesse ponto aqui, a velocidade, então, vai ser maior. Para que esse carinha aqui, certo? Ó, relação desses dois aqui, ó, mantenha a energia mecânica exatamente conservada. Joia? Mais um exercicinho. Um esquiador de massa 70 kg parte do repouso no ponto P e desce pela rampa mostrada abaixo. Suponha que as perdas de qualquer tipo, atrito, qualquer força dissipativa, são desprezíveis. A energia cinética e a velocidade do esquiador ao passar pelo ponto Q são... Bom, a gente pode considerar que todas as perdas, certo, são desprezíveis, então a gente tem um sistema conservativo. Se a gente tem um sistema conservativo, a gente pode trabalhar com energia mecânica. Então a gente vai ter, basicamente, né, energia mecânica no ponto P é igual a energia mecânica, certo? No ponto Q. Energia mecânica no ponto Q, quem que é? É a energia cinética no ponto P mais a energia potencial no ponto P. Que é igual a energia mecânica no ponto Q, certo? Ai. Energia cinética no ponto Q mais energia potencial no ponto Q. Bom, vamos parar para pensar. O exercício fala o seguinte: um esquiador de massa 70 kg parte do repouso, ou seja, ele está parado. Se ele está parado, o que a gente pode dizer a respeito da energia mecânica no ponto P? Que a componente dela, a energia cinética, certo? É igual a 0. Certo? Beleza. Aí ele sai do ponto P e vai até o ponto Q. No ponto Q já não tenho mais nenhuma altura, certo? Aqui a altura é 0. Logo a gente pode falar que a energia mecânica no ponto Q tem energia potencial igual a 0. Certo? Aí ele pergunta, né, o que ele pede? A energia cinética e a velocidade. Então o que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou encontrar a energia cinética, tá? Energia cinética, obviamente, no ponto Q. E como que eu vou encontrar? Bom, energia cinética no ponto Q é igual a energia potencial no ponto P. Quem que é a energia potencial? É mgh. Certo? Não. Não, tá certo. Energia potencial no ponto P. Pensei que era energia potencial. Mas vamos lá, ó. A energia cinética no ponto Q é igual à energia potencial no ponto P, certo? Aqui eu tenho toda a energia potencial concentrada, aqui eu tenho toda a energia cinética concentrada, certo? Então o que vai acontecer? Vou colocar aqui do lado. A minha energia cinética no ponto Q é igual à energia potencial no ponto P, que é quem? M vezes G vezes H no ponto P, porque é igual no ponto P, certo? Então a energia
cinética é igual a M, que é 70, G é 10 e H no ponto P é 5. Então, quanto vale minha energia cinética no ponto Q? Quanto dá? 3.500 o quê? Joules, exatamente. Beleza? Aí ele pergunta, qual que é a velocidade do esquiador ao passar pelo ponto Q? Bom, vamos lá. Energia cinética no ponto Q igual a mv ao quadrado, certo? Dividido por 2. A energia cinética no ponto Q eu já tenho, certo? 3.500 igual a massa eu também tenho, vezes a velocidade ao quadrado que eu quero descobrir, dividido por 2. Então, quem que vai ser isso aqui? Velocidade ao quadrado vezes 70 igual a 3.500 vezes 2. Velocidade ao quadrado é igual a 3.500 vezes 2 dividido por 70, certo? E a gente vem aqui e tira a raiz. V ao quadrado, V ao quadrado não, V. Propriedade inversa da potenciação. Mas como que é o nome? Radiciação. Radiciação é boa. 3.500 vezes 2 e 70. É que é para vocês pensarem um pouquinho. Certo? Simplificando, 3.500 vezes 2 dá 7.000, dividido por 70. Quanto dá isso aqui? Dá 100. Deixa eu ver. 100. 100. Ah, tá, 10. Dá raiz de 100? Raiz de 100, certo? E aí a velocidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado.